Boa noite, está começando mais uma edição do Painel Regional, não é? De segunda a sexta você acompanha com a gente, confere conosco, discussões importantes, entrevistas e debates sobre os temas que estão sempre ligados aqui ao dia a dia da nossa região metropolitana e pautas importantes também, assuntos importantes de nível nacional. Lembrando sempre que à 1h30 da tarde é o nosso primeiro encontro do dia, no painel Debates, personalidades aqui da região e do Brasil passam pelas bancadas do programa, discutem, debatem as nossas dificuldades, nossos problemas, as nossas demandas e, na medida do possível, apontam saídas e soluções para todos esses problemas. E a gente sempre coloca em discussão também, em debate, os assuntos nacionais, assuntos importantes, que dizem respeito também, claro, à nossa vida, à economia do país, à política, enfim. Lembrando sempre que você tem à sua disposição o nosso telefone, o 3017-9110, estamos ao vivo com o painel regional, para receber aqui com prazer a psicóloga, especialista em terceira idade ou melhor idade, né? Você que vai descobrir aí do outro lado, né? Aí está ela no nosso vídeo, a Vilma Aparecida Pinto, eu disse psicóloga, uma especialista na terceira idade. Boa noite, tudo bem, Vilma? Prazer em tê-la aqui. Tudo bem, prazer. Foi muito bom vir aqui e falar um pouquinho da melhor idade. É a melhor idade mesmo? É a melhor idade. Olha. Com a gente também a jornalista, a companheira Noemi Macedo, não é? Do jornal Espaço Aberto, participando e colaborando com a gente em mais esta edição. Tudo bem, Noemi? Boa noite para você. Tudo bem, Boturão, boa noite, Vilma, boa noite, telespectadores de Santa Cecília. Um prazer estar aqui de volta. Melhor idade ou apenas a terceira idade? Você não chegou lá ainda, está longe, mas o que você acha? Eu faço de conta... Eu acho que a melhor idade não é essa, não. Eu também. Eu faço de conta que não cheguei. Mas dizem que a partir de 60, então já foi, mas eu faço questão de deixar um pouco longe. Tá certo. 3017, eu repito, 9110, para você ligar e participar com a gente, né? E, claro, enviar sua pergunta, o seu comentário, tirar suas dúvidas, né? Opinar a respeito do que a gente coloca em discussão, do que a gente coloca na pauta aqui com essas duas convidadas importantes, a Vilma Aparecida, psicóloga, e a Noemi, jornalista do Espaço Aberto. Bom, especialidade em terceira idade, gerontólogo. Você fez o curso, você cursou gerontologia? Gerontologia aqui no isso, Santa Cecília, foram 3 anos, um curso de tecnólogos. Já me formei há 5 anos, depois disso fiz a pós-graduação em gerontologia também aqui no Santa. Por que você resolveu sair para esse caminho? Eu já trabalho com idosos há mais de 20 anos, né? Então, foram mudando as leis, foram mudando as exigências da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Então, você só consegue cumprir tudo que te pedem se você estudar, se você se especializar na área. Verdade, né? Diga, Noemi, o que você tem acompanhado de importante aqui do que vem fazendo aqui a nossa Vilma? Eu acompanho a Vilma antes do termo terceira idade. Muda a nomenclatura, mas a questão é a mesma. Então, eu acompanho a Vilma há mais de 20 anos e eu admiro, sinceramente, ela sabe disso, eu sempre falo, admiro esse potencial e esse prazer que ela tem de trabalhar com pessoas da terceira idade. É uma dedicação, eu já tive a oportunidade de acompanhá-la em várias situações e o carinho, eu acho que a necessidade de se doar, eu admiro isso e lidar com a terceira idade, assim como lidar com a primeira idade, acho que são 2 extremos que necessitam não apenas de conhecimento, mas principalmente dedicação. A geriatria cuida clinicamente, né, das pessoas de uma idade um pouco mais avançada, né? Aliás, engana-se, né, quem acha que só os 70ões, os 80ões é que frequentam geriatria. A geriatria, na verdade, depois de 30, 35, 40 anos, a pessoa pode normalmente ir no geriatra, não tem problema nenhum, um clínico, né, que vai acompanhar você, nada mais que isso. Mas ficou aí essa pecha, essa marca, né, do geriatra cuidar clinicamente das pessoas de maior idade. E o gerontólogo ou a gerontóloga, que tipo de atividade tem em relação à pessoa mais idosa? Então, o geriatra, o que ele faz na vida do ser humano? Ele vai te acompanhar e vai indicar quais os melhores caminhos, vitaminas, a parte química mesmo, o que o teu corpo necessita com o chegar da idade, tá?
O ideal é que se vá ao geriatra a partir dos 40 anos de idade. Não é cedo. É a idade correta para que você vá ao médico e procure fazer uma boa entrada na terceira idade. O gerontólogo, o que ele cuida? Ele cuida da mente, ele cuida do corpo, ele cuida do lazer, ele entende as necessidades que o idoso tem para viver bem, para viver feliz. Ô Vilma, essa coisa, né, Noemi, essa coisa mudou muito, né, de uns anos para cá, né? Estava pensando isso agora. Você tem homem aí, para quem frequenta a praia, quem gosta de pedalar e tal, a caminhada acelerada, o trotinho como eu gosto de fazer, faço há muitos anos, né? Você depara com cenas assim, né, incríveis, né? Gente que tem 80 anos, 80 fazendo e poucos anos. Fazendo exercício, vivendo muito bem. É verdade. Né? Eu estava pensando nisso agora. Há alguns anos, chegar aos 50 anos já era considerado, era avô, já era considerado senhorzinho, senhorzinha. Principalmente as mulheres. Aos 50 anos já eram idosas. Então, nos últimos 30 anos, houve uma evolução em todos os sentidos. A expectativa de vida aumentou muito. Hoje eu vejo uma foto da minha mãe aos 50 anos de idade, era uma avó perfeita. Eu tenho 57 anos e não pareço aquelas idosas de antigamente. Então mudou a parte física, mudou a compreensão, a busca pela vida. Você já assistiu o canal Viva? Já assisto todos os dias. Já assistiu, né? Já. Eu sou meio noveleiro, sempre fui, né? Então tem umas tem umas novelinhas tá assim que eu gosto. Viva agora. Água Viva. Aí é muito tarde, né? Meia-noite, de madrugada, aí fica difícil assistir. Mas passou a Regina Duarte, agora há pouco tempo, a Rainha da Sucata, passou... tem alguns personagens, né? Que eles estão mais, especialmente as mulheres, né? Que elas estão mais novas agora, 20 anos depois, 25 anos depois, do que na época. O que acontece, hein? Eu acho que houve uma revolução biológica, inclusive, eu acho que... Incrível. Cultural. Hoje você não precisa se vestir como uma pessoa de 50 anos. Não tem mais uma roupa específica para uma pessoa de 50 anos. Você pode se vestir com aquilo com que você se sinta bem. Então isso acaba mexendo com a autoestima e rejuvenesce qualquer pessoa. É por aí, né? Uma mudança cultural também, né? Na cabeça das pessoas, que é a cultura, é mudança cultural mesmo. E o que a gente percebe, principalmente em países sul-americanos, o Brasil, houve uma mudança muito generosa. E cidades praianas, você percebe a alegria de viver, porque o mar traz isso, não é história, o mar traz isso. A praia, né? Então, a alegria de viver termina contagiando essas pessoas que são levadas nessa motivação, nessa mudança cultural. Então, o que a gente percebe, eu percebo, que apesar das políticas voltadas para a terceira idade, ainda estamos aquém da real necessidade. Parece que as políticas não estão acompanhando essa evolução cultural com relação à terceira idade. Você acha que é por aí também? Eu acho que é por aí, com certeza. Hoje tem-se um Estatuto do Idoso maravilhoso. No papel, ele é maravilhoso. Primeiro mundo. É primeiro mundo. Se fosse seguir tudo que está ali, nosso país seria maravilhoso em relação à terceira idade. Já é triste você ser obrigado a criar um estatuto. Se você está criando um estatuto, né, já significa que você não está cuidando bem daquele para o qual o estatuto foi criado. Né? Então, e pessoas que entendam e pratiquem. Né? Exato. Então, as pessoas leem, é maravilhoso, mas praticar, ninguém. O que está faltando de mais importante na sua visão? O mais importante que eu vejo hoje, que falta para o idoso, é o atendimento na área da saúde. Exato. É a área mais precária. O governo se preocupa em quê? Fazer tipos SECONs, órgãos que atendem o idoso, que vá lá brincar, se divertir, lazer, viajar. Mas é aquele idoso que precisa de um médico, aquele idoso que é acamado, aquele que precisa de uma medicação de alto custo e que não tem um filho esclarecido para ir atrás da lei para conseguir.
Como é que fica? E que tem uma aposentadoria desse tamanhozinho assim. Menos uma até que um salário mínimo. Exatamente. Muitos recebem 400 e poucos reais. Então, como é que fica esse idoso? Então, hoje, a maior falha que eu vejo, porque eu trabalho com idoso, não o idoso são, eu trabalho com idoso doente. Então, o que eu vejo de maior falha é isso. A saúde é a parte, é o mais precário para o idoso. Não só na nossa cidade, eu digo no nosso país. Pois é. A sensação que tem é que tudo é voltado para a pessoa que chegou à terceira idade ativo. E, infelizmente, a maioria não chega à terceira idade com esse vigor, com essa vontade de continuar um bom relacionamento, continuar cultivando os hábitos salutares, as amizades. A maioria dos nossos idosos não vive essa situação. Acamados, sozinhos. Não, você vê hoje a doença que mais progrediu na terceira idade é o Alzheimer. O Alzheimer disparou, então, em toda a família você tem ou conhece alguém que tem Alzheimer. O que acontece? Pessoas procuram clínicas geriátricas. Eu tenho uma clínica, quem pode vai lá e paga, é caro, mas tem todo o atendimento. Mas imagina aquela pessoa que mora na periferia, que tem um pai que está com Alzheimer, o que ele faz? Ele tem que sair para trabalhar. Talvez nem saiba, né, que seja Alzheimer, né? Acha que o pai está andando esquecido, confundindo as coisas. Só enfim, que o pai se perde na rua, o pai não se alimenta. De repente some, desaparece. Então, o que é feito desse idoso? É isso que eu cobro. A gente tem que fazer o primeiro intervalo, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Esse realmente é um tema complexo, né? O idoso que chega à idade mais avançada, sadiamente, né? E em boas condições financeiras, bem amparado pela família, e pode aí correr na praia, né? Jogar seu futebolzinho de final de semana. E tem muitos. Você vai pela Praia de Santos, está cheio de gente com 70 para cima fazendo isso, né? Agora tem outros casos que não são bem assim, né? A gente volta em instantes. Estamos de volta ao segundo bloco do painel regional, que recebe nessa edição com muito prazer a Vilma Aparecida Pinto, uma psicóloga, gerontóloga, não é? Uma especialista em terceira idade, e conta com a participação também sempre importante aqui da jornalista Noemi Macedo, do jornal Espaço Aberto. E, claro, com a sua participação também sempre importante, o 30 17 91 10, sempre aí aberto à sua disposição para você entrar em contato com a gente aqui. Bom, a gente falava sobre a questão do idoso, e Santos tem hoje uma população bastante considerável, né, Noemi? A gente vem acompanhando os censos aí, vem crescendo e muito, né, de ano para ano, a população de pessoas com mais de 65, 70 anos aproximadamente aqui, coisa de 20% aproximadamente, né? Bom, a maior demanda, na sua visão, é realmente a área da saúde, a dificuldade em tratamentos, em medicamentos, basicamente é isso, né? E o que faz o residencial Santa Terezinha, ao qual você se dedica? O residencial Santa Terezinha, nós temos uma equipe multidisciplinar. Temos médico, gerontólogo, psicólogo, nutricionista, a enfermagem 24 horas. O que nós fazemos lá? Nós abrigamos o idoso que vem pela família, é uma clínica particular, e ele tem todo o atendimento dentro da área da saúde. Então ele é atendido por toda essa equipe, ele tem o seu lazer durante o dia, tem os seus cuidados pessoais, então ele tem uma vida feliz do idoso que chega a 70, 80 anos e tem um tratamento como esse. É um hotel VIP, ele não tem preocupação, ele come bem, ele tem diversão, ele tem o lazer, recebe as visitas quando quer e está muito bem tratado. E não falta medicação. Mas isso por quê? As famílias pagam, tem como subsidiar isso. É legal para o idoso, por exemplo, aquele idoso que não... o cara está viúvo ou a pessoa está viúva, não é? Tem a família, enfim, né? Mas a conversa com a filha, com o filho já não é tão fácil, né? São gerações diferentes, o filho preocupado lá com a vida, com o dia a dia, a filha também, aquela coisa toda e tal, né? Mudar-se para um local como esse, por exemplo, pode sair durante o dia, pode, né? Pode fazer suas visitas, conviver com os amigos, e à noite retornar. Tem muita gente que faz isso? Muita gente. Eu tenho muitos idosos que foram morar comigo
na clínica por livre e espontânea vontade. Ou ficaram viúvos, ou não estavam se adaptando mais, os netos crescem, é muito barulho na casa, é um entra e sai, e eles não estão mais para isso. O diálogo é difícil. É difícil, então eles vão morar espontaneamente. O diálogo é difícil, eu quero dizer assim, no dia a dia. Né? No dia a dia. Eles não conseguem... No final de semana, não, claro. Muitos idosos se queixam que eles não conseguem mais participar da conversa com os netos, porque o linguajar é outro, e eles não entendem o que eles estão falando. Então aquilo acaba cansando. Se os pais têm dificuldade, imagina os avós. Então eles vão morar espontaneamente. E os outros que vieram porque a família trouxe, é porque necessitavam de cuidados. E acabam assim, se apaixonando pelo lugar, pelas outras pessoas. Tanto que chega nessa época de Natal, a maioria não quer sair. Querem passar o Natal juntos? Querem passar o Natal juntos, porque ali é a família. 360 dias ao ano, eles convivem ali. Então, nada mais justo que aniversários, que Natal, Ano Novo, eles também fiquem juntos. Pois não, Nemi? Eu não sei o que passa na cabeça do idoso, porque eu acho que eu ainda não cheguei. Eu procuro retardar. Já me chamou de idosa. Eu procuro retardar. Mas eu não sei, Vilma, você pode me explicar, essa decisão, porque há uma ruptura de tudo, né? Porque quando ele decide... com certeza. A pessoa decide por livre, espontânea vontade, eu vou morar no residencial porque eu quero continuar tendo o meu cantinho separado e tal. E quando... Isso é uma opção. E quando ele se vê obrigado a ir, por uma série de razões, porque o filho ou a filha trabalha fora o dia inteiro, não tem condições de ficar com ele, de cuidar como ele precisa, eu acho que há uma diferença então, no comportamento. Eu vou te falar uma coisa que acontece assim, nesses 30 anos que eu trabalho com idosos, muitos relacionamentos são curados aí. A distância seria muitas coisas ruins, sentimentos ruins, familiares, são curados nessa etapa. Então, o idoso, ele não pode ser institucionalizado sem que ele queira. Hoje é proibido por lei. É uma das únicas coisas que se respeita. Então, ele tem que vir e entender por que está vindo. A não ser que ele não tenha mais o raciocínio, aí não tem o que se discutir. Mas enquanto ele tiver compreensão, o filho, a nora, quem o trouxer, tem que convencê-lo e fazê-lo entender que aquilo é necessário. Mas eu também digo para todas as famílias, me dá uma semana. Me dá uma semana que eu conquisto o teu idoso. E aí eles ficam... Porque se relacionam com pessoas da mesma idade, da mesma faixa etária. Cria um grupo, né? Cria um grupo. De amizade. Eu tenho na clínica marido e mulher, mãe e filho. Tem marido e mulher que se mudam? Marido e mulher que se mudam. Porque hoje não tem mais condições. Você coloca, às vezes, uma funcionária em casa... É complicado. E dá tudo errado. Por melhor que ela receba, acaba dando errado. Não cuida direito do idoso. O idoso acaba comendo comidas congeladas, porque é mais fácil. Na clínica, não. Não digo só na minha, mas em outras também muito boas na cidade de Santos. Se come bem, são bem tratados, tem um remedinho na hora certa. E o que esse acompanhamento, o remedinho, é feito pela enfermagem? Pela enfermagem. Tem toda uma prescrição pelo médico. A nossa clínica funciona que nem um hospital. Tem a papeleta, a enfermeira transcreve, o médico que prescreve e todo o pessoal da área da enfermagem é que segue durante o dia e dá a medicação no horário certo e checa essa medicação. Se alguém tiver algum problema ali emergencial, é atendido prontamente? Prontamente. Chama-se ambulância rapidamente. Tem a enfermagem, você falou, 24 horas, 24 horas. Isso é extremamente necessário, né? Claro. Qualquer mal súbito, nós estamos preparados para socorrer de imediato, mas muito rápido. Hoje nós temos um SAMU em Santos que funciona muito bem. Não demora 15 minutos, 20 minutos, é o máximo. Eles já estão na porta. Então, disso eu não tenho o que reclamar. Você vê como uma tendência a crescer esse tipo de serviço que, como oferece a Santa Terezinha, oferecem outras, você lembrou bem, né? Outras clínicas em Santos que fazem um trabalho muito bom também, né? Você vê isso como uma tendência? Eu vejo. De crescer cada vez mais? Eu, quando me formei, a minha preocupação era que tivesse esse trabalho
pela Prefeitura de Santos. Tanto que eu montei um projeto, fui entregar pessoalmente para o prefeito, claro que não consegui chegar na sala dele, mas cheguei até o assessor dele, entreguei todo um projeto, não querendo trabalhar lá nesse projeto, mas passando um projeto de como a Prefeitura de Santos deveria ter uma casa para atender essas pessoas com menos renda, né? Porque a minha clínica é muito perto do Guilherme Álvaro, que é um hospital popular. Então, quando acontece isso de um idoso ter alta lá e a família não sabe o que faz, que mora na beira do mangue, que mora no confim do mundo e não tem como levar o idoso, porque não tem nem ambulância para levar de volta, ele vai bater na minha porta, porque é perto. Alguém falou que tem uma clínica ali, que tem um monte de velhinhos. E eles querem provar para mim que eu tenho que ficar com o idoso de graça. Então, baseado nisso, eu fiz todo um trabalho para a prefeitura, para que isso fosse feito pela prefeitura. A prefeitura tem psicólogos, tem toda uma equipe, ela poderia montar sim. Em vez de montar só SECONs para que o idoso bom de saúde vá participar, ela tinha que se preocupar com essa fatia que não é pequena, do idoso que é enfermo. A prefeitura mantém em Santos a República do Idoso, né? Mas entra de manhã e sai à tarde. Exatamente, não é... É só à tarde? Não, ele passa entra de o manhã e dia- sai à tarde. Mas, Entra de manhã e sai à tarde. mas o idoso tem que andar, É. tem que saber se comunicar. Não é esse idoso que me preocupa. O meu idoso que preocupa é aquele pobrinho que está jogado numa cama, que depende E é de fralda, dependente. que depende de cuidados higiênicos. É esse que me preocupa. É, de uma classe financeira, situação financeira mais complicada e mais difícil, como tem muitos. Falamos disso no encerramento do bloco anterior, né? Esse é um Certo. problema que o Estado tem que pôr a mão, né? O Estado como um todo, né? O governo federal, estadual, as prefeituras. Tem né? uma curiosidade, Vilma. Normalmente a pessoa idosa, ela tem um bicho de estimação, ela se apega. E como é que faz com esse idoso que vai para a sua clínica e tem um animal? A família pode levar e leva. Outro dia nós tivemos um dia inteiro de pet terapia. Com a cachorrada Então, lá? com a cachorrada lá. Eles adoram, até quem nunca teve cachorro e teve a vontade de ter, tem um dia só para ele. O único animal que realmente não dá para levar é o gatinho, porque ele acaba fugindo. Já tivemos uma experiência ruim do gato fugir. Gato E aí não dá a para pessoa deve controlar. ficar extremamente chateada. né? Mas passarinho, papagaio, cachorro, eles frequentam livremente. Por isso nós temos um jardim bem grande, frente à casa, e o idoso que quer ver o seu animal, a família pode levar e eles convivem ali as horas que eles quiserem. Muito bem. Interessante. Vamos para um rápido intervalo, mais um, né? Já já voltamos com o terceiro bloco do painel regional. É rápido. Estamos de volta, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional. Aqui com prazer conversando com a psicóloga e gerontóloga Vilma Aparecida Pinto e com a nossa Noemi Macedo, mais uma vez participando e colaborando com a gente também, né? Já algumas perguntas chegando, né? E a gente já abre um espaço importante para o nosso telespectador, mas eu queria que a Vilma respondesse aí, o que a gente está comentando aqui no intervalo, né? Essa maior preocupação que ela tem não é exatamente com as pessoas idosas que frequentam a clínica dela, que são pessoas que têm uma boa condição financeira, sem dúvida nenhuma, mas aquelas que não têm, né? Agora, com relação às pessoas da terceira idade, as pessoas mais idosas, um dos grandes problemas, os problemas mais sérios, que acho que nenhum de nós vai escapar, né? É o tal do convívio com o alemão, né? Aquela brincadeira que fazem, né? Primo O alemão. Alzheimer, né? Alzheimer. Né? Ele chega pesado mesmo, não adianta, né? Porque as pessoas vivem mais e as doenças cada vez vão Exatamente. aparecendo mais, né? E o Alzheimer é um companheiro inseparável do pessoal ou na sua clínica você não tem muito é um esse companheiro convívio? quase que para todos. Hoje tem duas grandes doenças na terceira idade, o Alzheimer e a depressão. É a depressão. Depressão é um ponto também crucial, complicado, e na terceira idade, quando ele se instala, é devastadora. Depressão mais no sentido de falta do que fazer, né? Abandono, de abandono, De medo Ou da de medo. morte,
porque a vida está encurtando, de evidentemente. conferir que está chegando no seu limite de vida, de não saber quanto tempo mais tem, de também, de né? pequenos e grandes arrependimentos. Fernanda Montenegro disse isso claramente numa entrevista à GNT recentemente, né? A repórter ensaboou um pouco a coisa para fazer a pergunta, enfim, não sei o que, não sei se você assistiu. E o maior medo que você sente hoje, Fernanda, então, não sei o que, da morte. Tenho 83 anos, qual é o maior medo que eu tenho? Da morte. Né? Então, pequenos arrependimentos, coisas que você gostaria de ter feito. Então, isso traz muita depressão para o idoso. Mas também, hoje, temos remédios muito bons para isso. Para depressão. Antidepressivos, né? Temos antidepressivos específicos para a terceira idade. Esses já não são tão caros, né? Assim, não são tão caros. Mas dependem de receita, depende de um controle muito grande. Então, também não é tão fácil. Parece que a parte medicamentosa é muito difícil. É muito difícil. Difícil junto com a cara. parte com medicamentos, você tem que ter uma alimentação muito adequada, senão não funciona. E fora que você tem que ter coisas para que essa pessoa faça, distrações, lazer, conversa, muita conversa e ouvir. Nós temos que saber ouvir. Você aprendendo a ouvir, muita coisa da depressão vai dissipando. A clínica tem aqueles famosos ou famosas acompanhantes para as pessoas? Às vezes a pessoa vai para a clínica sozinha, né? Sem a companhia de um familiar, enfim, né? E dentro da clínica, ela, se caso necessário, ela pode levar um acompanhante? Ela ou uma pode, acompanhante? mas olha... Aquelas moças que se revezam, enfim? Pode, mas em 2 normalmente meses... isso é só para quem fica em casa? Muitos idosos levam, a família faz questão, mas em 2 meses o próprio idoso dispensa. Porque acaba se tornando uma peça que não se encaixa na equipe da clínica. Né? Porque ela não tem o que fazer na equipe. Ela é uma pessoa que vai estar perseguindo aquele idoso. Então ele se sente perseguido. E quando os outros não, os outros têm o ir e vir livres. Então, em questão de 2 meses, no máximo, o idoso dispensa aquela pessoa. Olha, tem uma pergunta chegando aqui da Senira, do Boqueirão, né? Existe algum método para lidar com a perda de um idoso mediante aos outros que convivem junto? É uma pergunta interessante, né? Porque os idosos se agrupam, né? Formam ali uma nova família, enfim, de repente um está um pouco mais adoentadinho, qualquer coisa assim, acaba internado e falece. Como é que é dada a notícia? Então, nunca é dada a notícia. Não é dada? Nunca é dada a notícia. Sempre aquele idoso foi para um hospital, mesmo para os mais conscientes. Porque a constatação da morte é cruel. Você sempre imagina que você vai ser o próximo. Ou porque aquela pessoa dormia no quarto do lado, ou porque era a pessoa que sentava com você no refeitório. Então, você pode ser o próximo. Então, essa notícia nunca é passada adiante. Eles não percebem. Pelo menos no nosso trabalho, na nossa clínica, nós não deixamos perceber. Sempre temos uma história feliz. O idoso saiu, voltou para a família, o neto fez questão que ele voltasse, e por aí vai indo, outro idoso entra, outro laço é feito e a vida continua. Você imaginava isso? Não imaginava. Não, né? Eu acho que esse é um fator importantíssimo da gerontologia. Curioso, né? E aí, Vilma, uma pergunta. De acordo com o Estatuto do Idoso, todo equipamento que trabalha com pessoas da terceira idade deve ter um gerontólogo no serviço, na instituição. O curso de gerontologia não existe mais em Santos e nem na região, eu desconheço. Não existe. O curso de gerontologia foi a professora Silvia que fez questão, a professora Lúcia, de trazer para Santos, de abrir aqui no Santa Cecília. Foi maravilhoso, disputadíssimo, nos formamos. Depois de nós, abriu o curso na USP, em São Paulo. Só que assim, não tem mercado de trabalho. Aí o curso acabou, na 2ª turma. Porque você não consegue trabalho. Então, olha o contrassenso. Tanto idoso morando aqui? Exatamente. Olha o absurdo. Então, o Estatuto exige... O Estatuto exige, a vigilância sanitária, que está presente em todos os momentos, ela só se preocupa se tem o médico, se tem o nutricionista e se tem o lazer para o idoso.
se a enfermagem está cuidando direito. Mas o gerontólogo que foi preparado para ouvir, para tratar tanto do idoso são quanto do idoso enfermo, esse eles não se preocupam. Eu acredito que eles nem saibam que essa categoria exista. Olha que coisa interessante, hein? Uriel Vilas Boas, mais uma vez conosco. A situação do idoso é reflexo de quando ele era jovem, até onde a cultura, o esporte, o lazer coletivo devem ajudar a superar os seus problemas. Bom, aqui ninguém é médico, mas evidentemente que você é o resultado do que você plantou atrás, não é assim? Você Com certeza, você colhe aquilo que você planta. Então, o esporte coletivo, tudo isso é benéfico. Mas muitas pessoas também que viveram, que foram esportistas e que conviveram com muitas pessoas, elas envelhecem e não envelhecem bem. É verdade. Não tem uma receita pronta para isso. Não tem uma receita pronta. A doença, ela tanto pega a pessoa rica, quanto a pessoa de classe média, quanto o pobre. Ela é igual para todos. E vai chegar para todos. A terceira idade vai chegar. Você pode chegar bem de saúde ou não. Mas isso não depende também só do que você fez. Claro que se você abusou, fumou, bebeu demais, teve uma vida desregrada, com certeza a tua velhice vai ser mais preocupante. Bom, pelo menos se foi feliz assim, né? Eu sempre penso, não é fácil você chegar à terceira idade, é uma vivência muito grande, mas se você pensar que a possibilidade de conhecer aquele alemão, o Alzheimer e outras situações decorrentes da terceira idade, é porque você teve a dádiva de viver. Com certeza. Se você não chegar a isso, você não pegou, por isso que se fala a melhor idade, não pegou o melhor da vida, que é poder contar isso, contar o que você viveu. Com certeza. Eu digo que a melhor idade, no meu caso, no que eu trabalho. Porque na minha área, os idosos vêm de famílias que podem pagar, então eles estão ali aproveitando a vida, não sabem o que é IPTU, não sabem o que é IPVA, então eles estão na melhor idade, eles comem bem, eles dormem bem, não sabem tudo que eles pedem, eles têm, então é a melhor idade. Já criaram os filhos, né? Já criaram os netos, muitos, estão deixando um patrimônio muito bom, a maioria desses idosos está deixando um patrimônio, né, muito bom para a geração que vem atrás dele. Então, são privilegiados. Então é a melhor idade para eles. Para eles é a melhor idade. Para outros, na verdade. Mas para outros, a grande parcela não tem essa possibilidade, infelizmente. Então, por isso que eu acredito que se o governo se preocupasse, não só com os idosos sãos, com os idosos mais doentes, eu acho que eles iam conseguir muito mais pontos. Olha, para fechar aqui, o Nito, da Lemor, tinha uma pergunta com a gente aqui, dá para repassar rapidamente. Ele diz, o sistema bancário de leitura da palma da mão, né, ou digital, na opinião de vocês, ajuda ou atrapalha os idosos ao fazer os seus serviços bancários? Só atrapalha. Tem um banco que, além do dedo, você tem que colocar o punho. Isso. O idoso tem toda uma deformidade, ele não consegue apoiar o punho e o dedo ao mesmo tempo. Muito interessante. Então, isso, eles só veio atrapalhar. Você acha também, Noemi, que atrapalha? Eu acho, porque quando criam sistemas, não consulta quem vai utilizar. E o que a Vilma estava explicando, a deformidade altera totalmente a estrutura da pessoa. Como é que vai checar essa mudança a cada 5, 6 meses? Se é que terão essa oportunidade. Então, mais uma vez, cria-se o sistema sem consultar o mais interessado. O especialista. O ideal é que procurasse um gerontólogo e a gente daria opinião. Estamos fechando aqui o nosso painel regional. Olha, Vilma, foi um prazer receber você aqui. Espero que você volte em outras oportunidades para a gente discutir esse tema que é muito importante, viu? Obrigado pelo convite. Noemi, valeu mais uma vez. Obrigado também, viu? Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou. O painel regional fica por aqui. Você segue aí com a programação da TV Santa Cecília. Amanhã às 10 da noite a gente volta e às 1h30 da tarde tem sempre o painel Debates. Até amanhã. Tchau.